uma outra proteína que se chama transcobalamina. E aí é conduzida até a célula para ser absorvida e finalmente metabolizada. Se existem deficiências no pâncreas, que não haja essa produção dessa enzima pancreática, compromete a absorção da B12. Se houver redução do estômago, compromete a produção de fator intrínseco, compromete a absorção de B12. E assim sucessivamente. Então, assim, o interessante seria logo administrar a intramuscular, então, a injeção. Não necessariamente, porque o que eu falei, esse comprimido para adulto, citoneurin 5000, Vitatonus 5000, ele não passa por esses processos. Ele simplesmente vai por difusão, a vitamina B12. Que é o caso, por exemplo, aqui eu estou usando sublingual, e eu compro essa sublingual porque é mais barata nos Estados Unidos, ela, debaixo da língua, já absorve e entra no sangue. Então não se utiliza do fator intrínseco, não vai para os receptores, nada disso. Ok. Ficou muito claro. Então tá bom. O irmão lá atrás, e tem um irmão aqui na frente. O levedo de cerveja pode ser, vamos dizer, pode substituir a drágia de complexo B? Não. O levedo de cerveja é rico em vitamina B1, B2 e B3. Somente isso. Agora, existem fabricantes de levedo de cerveja que eles enriquecem com outros nutrientes, inclusive B12. Mas é uma pincelada que não atende às necessidades do organismo. É mais para aparecer no rótulo. Sabe? Então, em termos de B12, nós temos que fazer a suplementação conforme foi mostrado. Professor Manuel, segundo me consta, duas grandes fontes de B12, a babosa e a clorela de algas marinhas. Há opiniões contrárias e leva-se em conta também que laboratórios químicos não têm interesse em que as pessoas usem outros meios senão deles para vender o peixe deles, vamos resumir assim. Então, eu pergunto para o senhor, eu particularmente uso babosa há muitos anos, o que me atraiu na Igreja Adventista do Sétimo Dia foi mensagem de saúde, não foi outra coisa. Deus trabalha com cada um da forma que Ele sabe que é o que a pessoa precisa, e no meu caso seria isso, porque eu era avesso à religião, à igreja e tudo mais. Então, o que acontece? A babosa e a clorela são grandes fontes, eu uso, recomendo, oriento pessoas, porque eu sou contrário a qualquer tipo de comprimido, de droga química, não uso nenhuma, vou para os meus 60 anos, fui alcoólatra, fumei 30 anos, tive mais de 20 batidas de carro, tive um coma, verme da carne de porco no cérebro, cisticircose e tudo mais. E Deus está me resgatando pela sua misericórdia e eu faço um pouquinho da minha parte que é necessário. Então eu pergunto para o senhor, por que não há uma divulgação maior, uma ênfase maior nesse contexto, para que os adventistas do sétimo dia possam utilizar esses meios? Na realidade, nós, adventistas do sétimo dia, falando de forma genérica, nós só estamos precisando de praticar o que conhecemos, porque já conhecemos pela misericórdia de Deus. Eu pergunto para o senhor, qual a opinião a respeito disso? Veja, a babosa tem muitas características que são excelentes para recuperar a saúde, principalmente pessoas com câncer. Existem muitas experiências a respeito disso. Mas em termos de B12, ela não resolve porque não tem. Isso não é uma questão apenas de interesse econômico de laboratórios. A Universidade de Andrews, da igreja, o Departamento de Nutrição, fez um estudo bem assim minucioso de todos esses produtos que geralmente se apresentam no mercado, nas lojas de produtos naturais, como sendo ricos em B12. Entre eles estava a clorela, entre eles estava a nori e outras mais. E eles são enfáticos, sabe? Não existe B12 ali. Agora, no seu caso, e como nessa irmã, por exemplo, de Tatuí, são casos excepcionais, que apesar de todo esse estilo de vida que foi prejudicial, ainda assim não tem apresentado os problemas de carência de B12. Mas não é o que acontece no geral.
Sabe, eu tenho andado por muitas igrejas, pequenas, grandes, maiores que esta, e outras muitíssimo menores, e você vai... Você vai encontrando irmãos vegetarianos com carência B12. Isso é normal hoje em dia. Então, por isso que eu creio que, como é tão delicado, e isso afeta de uma maneira tão profunda a vida da pessoa, põe em risco a vida, que não vale a pena arriscar. Agora, o que eu aconselharia? Eu também sou anticomprimido, por isso que eu uso esse comprimido, porque são poucos por mês. Eu evito comprimidos. Fazer seu exame. Se monitorar. Sabe? No seu caso, por exemplo, fazer um exame e ver quanto é seu B12. Porque nós perdemos aproximadamente 50 picogramas por ano. Então, se você faz um acompanhamento, faz um exame hoje, daqui a um ano faz um exame, você vê que está caindo. Ainda está bem acima do mínimo, está acima da média talvez. Mas se está caindo, significa que você está usando de sua poupança. Porque existe o que se chama de circulação enterohepática, que a B12 armazenada no fígado vem para o intestino e é reabsorvida. Assim que funciona o processo. Agora, se você tem uma reserva grande, sem necessidade de utilizar um comprimido, qualquer alimento que tenha B12, poderá continuar vivendo, talvez morrer de qualquer causa no futuro, com idade muito avançada e ainda não experimentar a carência B12. Mas quem me diz que a maioria das pessoas está nessa situação? Não é meu caso. Eu queimei toda a minha B12. Hoje eu sou um dependente de B12. Se eu deixo suplementar, eu tomo comprimido cada 5 dias. Deixo de suplementar no 5º dia, passo para o 6º e o 7º e começam já os sintomas. Me compromete o sono. Primeira coisa que eu percebo, compromete o sono. E uma coisa que eu tenho percebido na minha experiência pessoal, que esses comprimidos não armazenam B12. Quer dizer, se utiliza e o resto se elimina. Porque se depois, minha esposa fez uma experiência, usando uma suplementação, 40 dias comprimidos de 5.000 microgramas. Depois que parou, B12 estava lá em cima. Deixou de tomar 6 meses, os níveis de B12 caíram lá embaixo. Porque não segura. E aí que você precisa estar tomando e tomando comprimido. Então, eu, no meu caso, se tivesse B12 como você tem, eu suplementaria para não consumir minha poupança. No tempo de aperto, eu já tenho B12 suficiente para continuar tocando a vida. Entendeu? Doutor, eu assisti uma palestra onde o médico disse, foi perguntado sobre a B12, ele falou o seguinte, que se nós mexermos na terra, já tem a B12 suficiente, não precisa de tomar o suplemento. O que o senhor diz sobre isso? Veja, existem várias correntes de pensamento nesse sentido, mas cientificamente, porque nós temos fontes de conhecimento confiáveis. A primeira fonte é a Bíblia. A segunda fonte que acompanha a Bíblia é o Espírito Profecia. Quando não tem informação na Bíblia, no Espírito Profecia, temos que procurar conhecimento na ciência. A ciência significa que segue um método científico, isto é, vão pegar um grupo de pessoas vegetarianas, tá? Que vivem, por exemplo, na cidade, que são homens, o outro grupo mulheres, que têm um regime de trabalho semelhante, e esse grupo vão dividir em 2. Metade manuseia a terra, metade não faz isso. E vão medindo o B12 no sangue ao longo do tempo, para chegar a ver se realmente existe diferença. Geralmente as pessoas que fazem esse tipo de afirmação não têm um respaldo científico. Entende? Então, nós temos que saber selecionar o que é de cunho científico e o que não é. Na internet, se você vai a universidades conceituadas, Harvard, por exemplo, Instituto Linus Pauling, tem a Universidade essa de Maryland, ou John Hopkins, tá? Aí você encontra estudos científicos sérios
e eles te dão o conhecimento até o ponto que existe hoje. Mas na internet existem muitas sociedades de vegetarianos. Essas sociedades vegetarianas fazem essas afirmações, mas não têm respaldo científico. Pode ser que tenham razão em alguma coisa, mas você precisa confirmar isso. E para isso tem que ser um estudo científico. Tem que criar um modelo que possa ser repetido em qualquer outro lugar e confirmar os resultados. Senão, não é científico. Então, essa ideia, manusear a terra, uma. Outra, não escovar os dentes de manhã. Não sei se ouviram falar isso. Tá. Outra, qual foi a outra que eu ouvi? Mas tem várias. Não é seguro, irmãos. A realidade que a gente constata, pessoas que param de comer alimentos de origem animal, acabam tendo carência B12. Eu tenho uma pasta comigo de exames de membros da igreja. Diversas igrejas, porque depois me enviam por e-mail, sabe? Fizemos um exame. 50, 40 e tanto, 120, níveis baixíssimos e cheios de problemas de saúde. Suplementam e melhoram. Quer dizer, esse é um fato real. Não posso ir atrás de ideias, que são suposições. Quem é o irmão? Perdão, não consegui entender. Não, sempre as suplementações de qualquer vitamina, mineral, na primeira refeição, porque o organismo está descansado e tem a maior absorção, maior aproveitamento. E vitamina B12, esse comprimido de 5.000, tem que engolir. Não, porque o material está ali, tudo que eu apresentei está ali, podem pegar cópia. Doutor, faz 7 anos e foi diagnosticado um quadro de depressão, e o primeiro exame que o médico pediu foi um exame de vitamina B12, para ver a quantidade, os níveis, né, plasmáticos de vitamina B12. E aí foi indicado um medicamento, substância escitalopram e clonazepam, concomitantes. A pergunta é, a vitamina B12, ela ajuda no processo depressivo? Sim. Sem precisar usar essas substâncias químicas, ou deve usar concomitante até ter um bom resultado e depois ir eliminando? Amanhã nós vamos estudar a questão de ômega 6 e ômega 3. E vamos entrar justamente na questão da depressão e transtorno bipolar do humor e síndrome do pânico. Quase todos os casos de depressão estão relacionados com carência de ômega 3, carência de triptofano, carência de vitamina B12. E entra uma mudança no estilo de vida geral. Na igreja Coronel Fabriciano tinha uma irmã, 12 anos com depressão, internada várias vezes com camisa de força. Fez essa reforma, suplementou o ômega 3. Amanhã vou explicar como fazer isso. B12, em poucos meses acabou a depressão. Acabou completamente. Em Cajati, a última cidade do estado de São Paulo antes de entrar no Paraná, indo pela BR-116, um irmão, 20 anos com depressão. 5 anos que já não tomava nenhum remédio por causa que não fazia nada. Nesse estado eu conheci. Fez toda essa reforma, suplementou B12, suplementou ômega 3. Em menos de 6 meses ele estava em plena atividade e acabou a depressão. Amanhã vou mostrar isso em detalhes. Só que amanhã vamos começar a que horas? Se lembram? Hein? 19 horas. Não. Sim? Não, porque 19 daria às 20h30, nós temos que começar às 18h30, para às 20 horas começar o culto. Ok, então estaremos aqui, né? Às 18h30 teremos uma palestra de saúde e às 20 horas o culto normal. Com isso. Né? Irmãos, outra coisa, a pesquisa que foi passada para vocês,
pode entregar ali na saída para o Alexandre. Cadê o Alexandre? Ali atrás, tá? Ele vai estar recolhendo. E as pessoas que não receberam, amanhã vai estar sendo distribuído novamente. E a gente quer recolher amanhã o mais rápido, tá? Veja, nessa pesquisa você tem que tomar cuidado. Aqui onde está esse dedo aqui, tem 4 tipos de regime. Você tem que ficar em um dos 4. Está o regime vegetariano estrito com B12, quer dizer que suplementa, lacto-ovo vegetariano, ou regime alimentar onívoro, que come de tudo, carne, ovos, leite, vegetais, etc., ou vegetariano estrito sem B12. Um dos 4 precisa estar, correto? O resto dos quadradinhos são hábitos. Se você pratica, marca com um X. Qualquer desses hábitos. Não deixem de marcar nenhum deles, porque é importante para levantarmos o perfil da igreja. Mesma coisa com os problemas de saúde. Os problemas de saúde presentes, se você tiver, é só marcar com um X. Não esquecer de marcar o sexo, porque vamos separar homens e mulheres, e a faixa etária, ou a idade. Esses dados são fundamentais para fazer o relatório. Agora, se acrescentam peso, altura, poderemos saber o IMC, o Índice de Massa Corporal, e vamos poder dar mais orientações para a igreja até o final da semana. Ok, então nós agradecemos a presença do professor Manuel Tapia, muito obrigado. Então vamos... vamos nesse momento chamar a equipe de louvor. Isso, né? E aí oramos e... Vamos cantar, louvar ao Senhor e fazer nosso hino de pôr do sol para receber essa nova semana. Por favor, a equipe de louvor. Vamos entoar o hino lado a lado. Qual é o número? Qual é o número? R$ 492. Obrigada. Vamos nos levantar para cantar.
Amém. Números capítulo 6, versículo 22 em diante. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vamos agradecer ao Senhor. Querido e Santo Pai que está nos céus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo pelo lindo dia de sábado que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado, Pai, pela presença do teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor deu conhecimento aos homens que, apesar de nós termos negligenciado nossa preparação e termos negligenciado a missão que nos encomendou, o Senhor ainda nos concede meios para preservar a vida e estarmos preparados e receber o Senhor Jesus Cristo sem passar pela experiência da morte. Te rogamos, Pai, que tuas bênçãos estejam sobre toda a tua igreja, que cada família aqui representada tome uma posição ao lado do Senhor, decidindo mudar hábitos, não porque seja apenas por causa de doença, mas por amor ao Senhor Jesus Cristo e para ser utilizado pelo Espírito Santo na proclamação da última mensagem neste mundo. Pai dos céus, dá sabedoria a teu povo, inteligência, para fazer essa mudança de maneira a não comprometer a saúde. E que todos possam desfrutar de mais saúde, mais disposição, maior clareza mental e assim possam ser poderosos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Leva-nos em paz e segurança e amanhã, Pai, às 18h30, o Senhor nos traga de volta para continuar os estudos deste tema. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Uma feliz semana para todos. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Só um lembrete, irmãos. Amanhã faça planos também de trazer um amigo, um visitante. Com certeza é um assunto que vai interessar a muitas pessoas que são amigas e queridas nossas. Obrigado, boa noite.